Olá, bom dia. São 7 horas e 23 minutos. Era para ser 7 horas, mas são 7 horas e 23 minutos. Isso quer dizer que eu me atrasei 23 minutos para poder começar o Today. Nossa, pessoal, nós estamos vindo de uma rotina puxada. Final de semana de palestra com viagem de carro, né? Então nós estamos cansados. E eu acordei, o celular também despertou, eu simplesmente desliguei o celular e apaguei. Apaguei novamente. Aí de repente só acordei com a esposa me chamando. Ela falou assim: "Você não vai fazer today?" Eu falei: "Eu vou, tô esperando dar o horário." Ela falou: "Não, já passou do horário." Eu falei: "Meu Deus." Levantei correndo. Desculpem pelo atraso, mas o cansaço bateu, né? Final de semana puxado, palestra, viagem. E olha, eu literalmente apaguei. Mas estamos aqui, né? Nosso momento de today. Vamos ter uma hora do mesmo jeito, como todos os outros dias. Porém, começamos aí com 23 minutos de atraso, né? Não é o meu costume, vocês sabem muito bem disso, né? Não atraso para começar, mas eu apaguei. Então me desculpem. Bom, eu queria falar para vocês, pessoal, de algumas matérias, né, que saíram nesse final de semana fazendo referência a essa questão do coronavírus, né? Rapidamente, quero dar uma passada aqui por essas matérias que eu havia verificado, né? E aí nós temos bastante questões para poder conversar sobre esses assuntos aqui do corona. Bom, o primeiro aspecto que eu queria destacar é o seguinte aqui, ó. No Brasil hoje nós estamos com 11 projetos de vacinas em andamento. Na semana passada eu conversei bastante com vocês a respeito da vacina chinesa e de como que o Bolsonaro, né, acabou reagindo com relação a não comprar a vacina chinesa, mas isso logo após uma visita, né, de um representante americano, onde eles fecharam parcerias de negócio. Então você percebe que existe muito mais na fala do Bolsonaro ali uma questão de firmar realmente uma parceria de negócio com os Estados Unidos do que simplesmente fazer uma crítica, digamos assim, da vacina feita pela China. Não, não é. Apesar de que eu também comentei de que não faria uso inicialmente de uma vacina, né, da China, em virtude de ser uma vacina justamente do local onde começou, né, a pandemia. 9 meses depois foi dito que era uma pandemia, a gente está já com uma vacina pronta. 9 meses é um período de gestação, né? 9 meses não é um período para se fazer uma vacina. Uma vacina leva de 7 a 10 anos para que a gente consiga ter uma vacina realmente pronta, estabelecida e conhecendo o grau de confiabilidade. O que nós temos nesse momento são vários projetos de vacina, onde esses projetos têm se mostrado seguros. Então essa é a melhor palavra para a gente poder avaliar. São projetos que têm se mostrado seguros, né? Não eficazes, mas seguros. Então, ser seguro e ser eficaz são coisas bem diferentes. O que nós temos que avaliar nesse momento? Que quando a gente fala que leva de 7 a 10 anos para se produzir uma vacina, é porque essa vacina ela precisa de um tempo para testagem, para que você tenha a possibilidade, né, de saber o grau de eficácia dessa vacina. Nesse caso, nós estamos correndo. Sabemos que a vacina não tem um grau, né, de preocupação com relação a efeitos colaterais, porém, não podemos ainda afirmar qual é o grau de efetividade dessa vacina no combate da doença. Não sabemos por quanto tempo vamos ficar imunizados após o uso dessa vacina.
Por quê? Ué, ninguém tem ainda um ano que tomou a vacina de teste. Então eu não sei se essa vacina vai ser eficaz por um ano. Também não sei se essa vacina vai ser eficaz por 6 meses. Porque ainda não tem 6 meses que as primeiras pessoas fizeram uso dessas doses. Talvez o que a gente tenha hoje é uma vacina que se mostre eficaz por um período de 3 meses, 4 meses, e não sabemos como vai ser daqui para frente ainda. Então são muitas perguntas, muitas incógnitas, e enquanto isso, estamos vendo a Europa, né, muito preocupada, digamos assim, e alerta com uma segunda onda. Algumas regiões já promovendo lockdown, como o Reino Unido, a Espanha tendo recordes acima de recordes de novos casos, Itália também, Rússia, Alemanha. Então percebemos que realmente a pandemia não está controlada. Agora, algo que vale a pena nós chamarmos a atenção é de que nós estamos tendo uma segunda onda na Europa, porém, no Brasil nós nem controlamos a primeira e vivemos ou nos comportamos como se não houvesse pandemia. Essa é uma realidade. E talvez esse seja um ponto importante para se destacar. Estamos vivendo como se a pandemia tivesse acabado, mas ela não acabou. Então vale a pena essa ressalva, né, com relação a esse assunto. A Emília escreveu assim, conversando com uma bióloga, ela disse que enquanto o vírus não se estabilizar, passando por até as 3 ondas, não dá para ter uma vacina eficaz. É o que a gente está falando. O vírus ele vai continuar sofrendo mutação. Não sabemos ainda nem qual o tempo de efetividade dessas vacinas que já foram, né, entrando aí na fase de final de teste. Né? Então a gente ainda não sabe nada. Não sabemos realmente nada. O que eu falei, temos uma vacina que se mostra segura, mas eficaz ainda não. Ainda não. Não podemos ainda afirmar nada com relação à eficácia de nenhuma dessas 11 vacinas que estão sendo testadas no Brasil. A Marília fez uma pergunta aqui dizendo o seguinte, que a ferritina dela era 1,6, nossa, terrível. Foi para 50, ok, um valor bom. E baixou para 22, um valor ruim. Então o que a gente percebe? Teu corpo, Marília, está com dificuldade, parece, de fazer a manutenção do ferro. Você vai ter que fazer, além do exame de hemograma normal, que todo mundo pede, você vai ter que fazer ferro sérico, ferritina, transferrina, vai ter que analisar a capacidade de ligação de ferro do organismo, de repente fazer um exame de ceruloplasmina, que está correlacionado ao cobre, que também tem a ver com a dificuldade muitas vezes, né, de fazer a manutenção aí do ferro normal no organismo. Seu problema maior, Marina, talvez esteja sendo fazer a manutenção do estoque de ferro, que é a ferritina. E o ferro sérico, às vezes, ele até dá normal, porque o corpo vai utilizando tudo que você tem de estoque. Bom, nesse final de semana, nós estávamos em Uberlândia e aconteceu um fato interessante lá em Uberlândia. Né? Tem uma pessoa que sempre tem feito o pedido, né, para poder participar conosco no Today. Sempre, sempre, sempre. É a Nazaré. Né? Sempre pedindo para participar. E eu sempre tentando falar com a Nazaré. E nunca conseguindo falar com ela. Porque sempre dava problema na internet. No final do programa, na sexta-feira à noite, lá em Uberlândia, quem aparece lá diante de mim? A Nazaré. Então olha só que interessante. Tentou várias vezes aqui no Today, não deu certo, falou, quer saber? Eu vou parar na frente do Ricardo, quero ver se ele não vai ver meus exames, quero ver se ele não vai conversar comigo. E aí deu certo. Nós encontramos aí então a Nazaré no final de semana. Foi muito legal, né? Foi muito legal poder ter um momento ali de conversa com ela. Dei uma analisada nos exames, né?
está ali com os níveis de colesterol alterado, triglicerídeo alterado, mas tem, né, bastante problema com relação à parte de artrose, em joelho, né, e também a coluna ali com vários, né, já pontos de calcificação. Então é importante observar todos esses detalhes, né? Mas foi legal porque tentamos falar tantas vezes aqui com a Nazaré e não conseguimos. E agora eu já conheci a filha da Nazaré, né, que é Elis, conheci ela lá em Curitiba, num programa onde eu dei aula durante uma semana para a filha dela, para o esposo e para as pessoas que ali estavam. Depois eu acho que a Elis deve ter comentado, né, sobre o trabalho que a gente tem realizado com a mãe começou a acompanhar, nunca conseguiu participar do Today. Conhecemos pessoalmente a Nazaré e também uma outra filha dela, então foi muito bacana nosso encontro nesse final de semana. Estão falando de segunda onda no Rio. Quando acabar a eleição, retorna. Pois é, essa foi boa, viu, Flávio? Vai passar da segunda onda só depois da eleição. Agora é momento de fazer um escarcéu, né? O momento de política é um período nojento. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de política, mas a política nossa, ela está nojenta. Apesar da segunda onda ser maior, o número de mortes é menor. Isso, Jay, é bem lembrado aqui pelo Jay. O número de casos, né, da segunda onda talvez seja maior do que o da primeira, mas talvez o número de mortes acabe realmente sendo menor. Por quê? Porque se a gente for observar, nós estamos falando agora de uma população que está adquirindo a doença que talvez não faça parte do grupo de risco. As pessoas do grupo de risco que adquiriram a doença, boa parte delas que adquiriram a doença, infelizmente faleceram, porque tinham um sistema imunológico mais baixo, tinha condições clínicas que comprometiam o combate à doença. Agora, muita gente que vai ter ou está tendo a doença tem uma resistência maior. Por isso, o grau de mortalidade menor, Jay. A Rosângela disse que hoje viu minha participação lá no Conectados, disse que amou as indicações, né? Diz que o genro está assistindo com a filha, Gisele, e também parabeniza pelas orientações. Pois é, o Conectados acontece a partir das 4h59 da manhã, são 21 dias, né, que a igreja aqui em Brasília, né, a associação da igreja, ou seja, o órgão que regulamenta aqui as igrejas, não só de Brasília, mas do Mato Grosso do Sul, né, estão fazendo, e Goiás também, e aí nesse caso nós estamos participando com eles ali pela madrugada, que é esse evento, e vão ser 21 dias de dicas pontuais durante 5 minutos cada uma delas, né, com um foco em melhorar a parte física, mas principalmente preparar o nosso organismo e nossa mente para ter uma relação com Deus, né? Então assim, legal. A Alzanete disse que lá em Portugal está muito forte ainda e disse que a sobrinha dela mora lá e disse que vão fechar tudo de novo, né? Já estão comentando de fechar tudo de novo. Então isso é um grande problema. Imagina, se fechar tudo no Brasil, o Brasil vai falir. Se os países de primeiro mundo já estão passando por uma recessão terrível, imagina aqui no Brasil. Se precisar fechar de novo, não vai fechar. Não vai. Porque se fechar, vai quebrar. Vai quebrar. A Rosângela pergunta se comer laranja após o almoço. O que eu tenho a dizer? Bom, a maioria das pessoas, Rosângela, não teria problema nenhum em comer a laranja depois. Só tem que ser observado por algumas pessoas que sofrem de dispepsia, ou seja, uma produção pequena de pepsinogênio, que é uma enzima ativada no estômago na presença do ácido, que depois gera uma cascata, né, ativada no intestino, né, e isso daí faz com que atrase o processo de digestão. Então, se você é uma dessas pessoas, tem que parar. A Sara está falando para eu falar mais alto, então deixa eu só fazer uma coisa aqui, Sara, rapidinho, peraí.
Vamos ver se de repente agora melhora. Eu estava usando um conector, né, e esse conector para poder ligar o iPhone, né, tanto na energia quanto colocar o fone de ouvido, né, que é a mesma saída do carregador do celular e a saída para o fone de ouvido. Então estava usando o conector, talvez isso estivesse interferindo aí no volume. Vamos ver se melhora agora. Bom, a Nanda está solicitando para eu chamar. Nanda, hoje chegou o dia de eu te chamar e tomara que tenha chegado o seu dia de participar, né? Porque a internet sempre nos atrapalha. Vamos ver. Vamos ver se vamos conseguir contato com a Nanda. E falar mais alto eu acordo a casa. Então eu tirei o conector. Vamos ver se melhora agora, né? Vamos ver. Nanda, tem que dar certo. Nanda, vamos lá. Tratamento com colágeno injetável, Emília, é uma opção mais interessante do que fazer tratamento com colágeno via oral, porque você está jogando exatamente para dentro do organismo, né? É aquilo que você precisa. Quando você ingere, você tem que fazer a digestão, e aí o resultado não é tão bom quanto o injetável. Opa, estou ouvindo barulho, está conectando, vai dar certo, Vou falar Nanda. com o doutor aqui ao vivo. Nanda, eu já estou ouvindo a sua voz, ainda não apareceu sua imagem. Não deu. Caiu. Oh, meu Deus. Deixa eu tentar chamar a Nanda mais uma vez. Cheguei a ouvir a voz dela, mas caiu. A Aurita disse que assistiu online, deve ter assistido no final de semana, então, uma das palestras. Legal. A Ivone também disse que me assistiu no sábado. Muito bom. Cláudia Lima pede para eu falar sobre chocolate. Diz que tem uma amiga que está com veia entupida, né, e deve estar preocupado aí com essa questão aí do uso do chocolate. Ele deve gostar bastante de chocolate, né? Então veja só. O chocolate, nós temos aquele que é chamado chocolate branco. Depois nós temos o chocolate ao leite. Temos o chocolate meio amargo e o chocolate amargo. Vamos fazer aqui uma divisão para cada um deles. Puxa, não estou conseguindo falar com a Nanda. O chocolate amargo, para ele ser considerado um chocolate amargo, ele tem que ter pelo menos 75% da sua composição formada por cacau. Então esse é um chocolate que é menos concentrado em gordura quando comparado aos demais chocolates. Então, chocolate 75% cacau, daí para cima, ele recebe esse nome de chocolate amargo e tem uma concentração menor de gordura. E a gente poderia, de repente, responder da seguinte forma, assim, Cláudio. Então, o chocolate amargo, ele é o mais recomendado ou é recomendado para pessoas que têm problemas de veia entupida, porque ele tem menos gordura. Porém, eu não posso fazer isso porque seria muito leviano da minha parte fazer a indicação de um chocolate amargo para quem tem veias entupidas, mesmo que ele tenha uma concentração menor de gordura. Por quê? Porque ele tem uma concentração maior de estimulante. Se ela, por exemplo, tem já veias entupidas e faz o uso de um chocolate que é amargo, com um nível maior de estimulante, isso vai aumentar a concentração de cortisol circulando na corrente sanguínea. E daí? Qual o problema? Não tem gordura, ou tem menos gordura? Pois é. O problema é que esse cortisol, ele aumenta a nossa pressão sanguínea. Se ela já tem formação aí de placas de ateroma entupindo as veias, ela corre dois riscos. O primeiro, de repente, essa plaquinha de gordura que já está formada pelo aumento da pressão e o atrito que agora vai ser maior do sangue no vaso sanguíneo, essa placa de gordura ela pode se desprender. E ao se desprender, ela vai caminhar, né, ali por dentro da nossa corrente sanguínea até encontrar uma região onde tem um calibre menor do vaso sanguíneo.
e vai promover uma obstrução completa. Se isso, por exemplo, ocorrer no coração, infarto agudo do miocárdio. Se isso acontecer no cérebro, um acidente vascular cerebral, também podendo ser um acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico. Hemorrágico é quando tem o rompimento pelo aumento da pressão e o entupimento, onde você tem o extravasamento do sangue de dentro da circulação, vazando e aí saindo para o cérebro, formando os coágulos. Né? Então é importante observar esse detalhe. Tem menos gordura, mas tem o aumento da pressão que ocorre com o uso do chocolate amargo. Um segundo aspecto que a gente precisa considerar é que quando nós fazemos o uso, né, de um chocolate amargo com maior nível de estimulante, com maior nível de estimulante, esse próprio estimulante já gera uma consequência que é a vasoconstrição periférica, ou seja, eu estou dizendo que pelo aumento da pressão poderia desprender essa placa de gordura, mas ainda estou dizendo que o calibre do vaso sanguíneo vai ficar menor, aumentando ainda mais o risco de ocorrer esse problema que nós citamos aqui. Então, o chocolate amargo não vejo como uma boa indicação para quem tem formação de placas de ateroma. Tem um segundo tipo de chocolate, então, que é o chocolate ao leite. O chocolate ao leite ele tem 50% de cacau na sua concentração, pelo menos 50%, para poder ser chamado de chocolate ao leite. Aí temos que observar um detalhe. Vai ter uma quantidade grande de gordura e ela já tem formação de placas de ateroma. E essa gordura é uma gordura que está na sua forma sólida. Isso quer dizer que ela é uma gordura muito saturada, o que vai gerar um aumento do nível de colesterol do tipo LDL, favorecendo mais formação de placas de gordura. Também não daria para fazer o uso. E aí temos então o chocolate branco, que, se você for observar a classificação, não poderia ser chamado de chocolate. Não, desculpa, 50% é o meio amargo, 25% é o leite. E aí, no caso, o chocolate branco, a gente nem poderia chamar de chocolate, porque ele não tem nem 25% da sua composição formada por cacau, por chocolate mesmo, né? Que seria o cacau rico em estimulante. Porém, é uma bomba de gordura. Então, ele não tem o estimulante, mas tem a gordura. E aí, no caso, para tua amiga, nenhuma das opções, né, fica dentro daquilo que ela precisa. É isso aí. Poxa, eu chamei 2 vezes a Nanda e não deu certo. Não deu certo. Bom dia. O Saúde Vital. Saúde Vital. Como faço para participar? Vejo que há também outros programas que estão sendo citados aqui, como Conectados e tal. Bom, Shirley, deixa eu te explicar então. Nós temos sim alguns cursos online. Quais são os cursos online que nós temos? Nós temos um curso online que é o Restauração do Sono. Temos um outro curso online que é o Imunidade Inabalável. Depois nós temos 2, imunidade, óbvio, voltado para a imunidade, restauração do sono, para ajudar pessoas que estão com dificuldade para dormir. Mas aí nós temos um terceiro curso, que é o Gastronomia Vital. O 1.0 foi o primeiro que fizemos, o 2.0, e vamos ter agora logo, né, o de Ceia de Natal. Então tudo isso são cursos pagos. Aí nós temos também um outro curso pago, que esse curso fica na plataforma no seu valor original e só tem descontos na época do lançamento, e isso vai acontecer no mês de janeiro, que é o Transformação Vital, que esse é o curso, digamos assim, o carro-chefe de todos, que é o curso baseado no programa que eu criei de reeducação de estilo de vida. Foram 7 anos trabalhando para desenvolver esse programa. Fazíamos ele de forma presencial e transformamos ele num curso online. Então nós temos hoje todos esses cursos que são pagos. Depois nós temos os programas gratuitos, que é o Today, que realizamos de segunda a sexta-feira. O propósito do Today é nós termos condições de conversar com uma pessoa, pelo menos por 50 minutos, e esclarecer as suas dúvidas de saúde. Ela traz o seu caso e a gente discute. Não existe uma combinação prévia de quem vai estar participando conosco,
São as pessoas que entram na live às 7 horas da manhã, quando eu entro às 7 da manhã, porque hoje eu atrasei. E aí elas pedem para participar, e eu convido. Hoje já chamei 2 vezes a Nanda e acabou dando erro, né? Não conseguimos fazer aí o contato, né? Para a gente poder estar conversando com a Nanda. Então, o programa Saúde, o Today, pela manhã, é assim. Já o Saúde em Pauta é um programa que nós realizamos dia de segundas e quinta à noite. Uma vez na semana, meu propósito é trazer um tema específico e conversar sobre esse tema específico. Por exemplo, nessa semana, na quinta-feira, eu quero conversar com vocês a respeito do câncer de mama. Hoje, o Saúde em Pauta, então, seria um Saúde em Pauta de perguntas e respostas, só que nós vamos estar fazendo um sorteio hoje no Saúde em Pauta. Que sorteio é esse? Nós temos um desafio que nós lançamos, né? Esse ano já uma turma e agora estamos lançando uma outra turma, aonde eu trabalho um resumo do Transformação Vital, que é o nosso curso mais completo. Nós convidamos aí um número de 26 pessoas, né? Uma de cada estado brasileiro, vai ser assim dessa forma, para que eu possa dar uma aula online para ela, das 8 da manhã até as 6:30 da tarde. Vão ser aí um período aí de mais ou menos umas 8, 9 horas aula, onde durante um domingo, uma segunda-feira inteira, na verdade não vai ser domingo, vai ser o dia 2 de novembro, eu vou estar online ministrando essas aulas para que essas pessoas possam ser acompanhadas por mim durante 4 semanas e tenham resultados com relação à mudança do seu estilo de vida. Então, esse também é um grupo gratuito que nós estamos formando. Aqueles que tiverem interesse de participar desse sorteio que ocorre hoje à noite, devem entrar nos nossos grupos VIPs do Instagram. É só você clicar, por exemplo, na minha descrição da biografia, tem um link. Você clica, vai abrir uma página com várias opções e aí você escolhe fazer parte dos grupos VIPs. Depois que terminar o Today um pouco mais tarde, por volta talvez de umas 10 horas, nós vamos colocar novamente o link para você ter o acesso a um formulário, onde você pode preenchê-lo e concorrer a uma dessas vagas que serão determinadas hoje à noite no sorteio, tá bom? Então aí é a forma de sorteio. Então tem sim programas que são gratuitos e tem os programas pagos. Já o Conectados é um programa que a Associação Planalto Central da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem organizado. E eles me convidaram para durante 21 madrugadas eu trazer informações, né, de saúde pontual, para que ajude as pessoas a ter uma melhor disposição física, uma mente mais clara e a possibilidade de um relacionamento melhor com Deus. E eu vou estar fechando essas 21 madrugadas, né, de vigília que a igreja está promovendo online. Então, eu acho que é dia 8 de novembro, não me lembro ao certo, mas aí eu vou ter um tempo muito maior para falar do que os 5 minutos costumeiros que eu tenho tido. Hoje foi a sétima dica, e na sétima dica eu falei a respeito de alimentação, já tinha falado sobre respiração, descanso, luz solar, água, e hoje falei sobre a questão da alimentação. E eu vou repetindo esses temas, sempre trazendo alguma coisa diferente em cada um dos tópicos. Então, esses são os programas que nós estamos participando e os cursos que nós também temos, né? Para você ter acesso ao Conectados, eu vou pedir para que seja adicionado, então, hoje o link. Para quem quiser assistir, o programa ocorre ao vivo às 4 horas e 59 da manhã, com um foco em saúde espiritual, mas sempre com dicas na área de saúde física que eu tenho trazido ali todas as manhãs. Então, esses são os programas, Sheila, que nós temos aí. O Saúde em Pauta ocorre no YouTube, de segundas e quintas à noite às 20 horas. O Today aqui no Instagram, de segunda a sexta às 7 horas da manhã. E depois nós temos aí os cursos que são pagos, né? E também essa participação no Conectados. É isso aí. Muito obrigado pela sua pergunta, China. Ela deu a possibilidade, né, de explicar aí tudo que nós temos feito hoje de maneira online, né? A Nanda disse assim, como eu tentei 2 vezes e não consegui falar com ela, ela disse assim, então tem que vir para a Bahia para eu poder falar? Pois é, Nanda, que coisa, não? A Nazaré, nós conseguimos, né, falar com ela esse final de semana em Uberlândia. Olha que já tentamos várias vezes, mas a gente tenta de novo, Nanda, depois. Vamos ver se em alguma hora a gente emplaca.
A Marta diz que vai estar indo para o Rio, né, dá medo, né, de saber tudo isso aí, dessa questão das segundas ondas e de desrespeito do povo, né? Coisa não está fácil, né? A Thaís disse que a ferritina dela está em 30. Thaís, quando a gente pega um nível de ferritina baixo, mas não tão baixo, como é o teu caso, né? Ele ainda está dentro do nível considerado normal de ferritina, mas já não está num nível que nos agrada, né? Você pode fazer a correção via oral. Vai tomar o suplemento, o sulfato ferroso. Você tem que tomar uma dose de sulfato ferroso que contempla ali pelo menos 60 miligramas de ferro. Essa dose às vezes fica aí, eu acho que em 160, 180 miligramas de sulfato ferroso para poder contemplar 60 miligramas de ferro, né? Então você pode estar fazendo a sua suplementação via oral com sulfato ferroso na dose de 60 miligramas de ferro, não de sulfato ferroso. Você tem que olhar lá, né, na embalagem para verificar se um comprimido quanto que ele vai dar de dose de sulfato ferroso. E se estivesse agora dentro de um nível de carência mesmo de ferro, com uma ferritina abaixo de 20, a melhor forma é infusão de ferro. Aí na infusão de ferro, você vai tomar o ferro diretamente na veia e aí você tem uma garantia de que realmente entrou o ferro para a corrente sanguínea. E você vai conseguir fazer uma correção muito mais efetiva. Então vale a pena fazer a infusão quando está abaixo de 20. Quando você está acima de 20, pode fazer com sulfato ferroso. E aí, nesse caso, você poderia tomar o sulfato ferroso por pelo menos 30 dias. A única coisa que me incomoda, né, muitas vezes com o uso do sulfato ferroso é que algumas pessoas têm uma sensibilidade muito grande ao uso do sulfato ferroso e ele acaba afetando muito o trânsito intestinal, gerando constipação para algumas pessoas. E aí isso me incomoda bastante. Por quê? Quando a gente fala de constipação intestinal, é algo que a gente não quer de maneira nenhuma, porque é no intestino que é digerido, absorvido os nutrientes. É no intestino que é produzido a serotonina, que é o hormônio da felicidade, né? O intestino também tem uma relação direta com a microbiota intestinal e isso também gera um efeito colateral negativo sobre a nossa imunidade se gerar constipação intestinal. Então, todos esses aspectos, né, para a gente poder considerar. Então, Rosineide, eu fiz aqui o convite para a Nanda 2 vezes, né, e não conseguimos falar com ela. É uma pena. Sabe que eu gosto muito desse momento onde a gente consegue falar com as pessoas pela manhã, mas é complicado. A Flávia disse que ontem ela foi numa palestra sobre o câncer de mama. A médica disse que repor hormônios na menopausa aumenta o risco de câncer de mama. Depende, Flávio. Por isso que nós temos uns protocolos que nos colocam informações importantes e restritivas, né, para a suplementação, no caso aí a correção dos hormônios sexuais. Temos que observar que dentro desse protocolo, para fazer a reposição hormonal de maneira segura, é importante observar se essa mulher ela tem histórico familiar de câncer de mama. Se, por exemplo, ela tem histórico familiar de primeiro grau, que seriam irmãs, tias, tanto por parte de mãe ou por parte de pai, e a mãe, nesse caso, nós não faríamos a indicação da correção dos hormônios sexuais através, né, da correção dos hormônios, no caso aí, né, porque tem um histórico. Mas quando não tem esse histórico, dentro do protocolo de segurança, não tem uma restrição que impeça a pessoa de fazer a correção dos hormônios sexuais. Eu conheço inúmeras mulheres, Flávio, que fizeram essa correção e não tiveram problema nenhum. Não tiveram problema nenhum. Por quê? Não tinha um histórico. Além do que a gente tem que lembrar que fazer a correção dos hormônios sexuais femininos, né, para algumas mulheres até pode expor ela a um risco maior. Mas a gente tem que lembrar que o câncer de mama não está correlacionado somente à presença ou à ausência desse hormônio sexual feminino, no caso o estradiol ou os hormônios da família dos estrogênios. Não. Nós temos muitas outras questões importantes que a gente tem que observar. Por exemplo, o estilo de vida nosso é quem abre as principais portas para o desenvolvimento do câncer de mama, como outros também.
Então, quando eu for falar na quinta-feira, no Saúde em Pauta, sobre câncer de mama, eu vou destacar sobre quais são essas portas que as mulheres acabam deixando abertas que favorecem a chegada de um câncer de mama. E vamos verificar que uma delas pode sim ser não só a baixa hormonal, como também a reposição hormonal, se ela não fizer parte, né, do grupo onde está liberado o uso dos hormônios, sem problema algum. Então, são vários aspectos que precisam ser observados, né? A Nazaré disse que, amém, o encontro com o Dr. Ricardo e família, né, eles são maravilhosos, né, tinha um amor de pessoa. É isso aí. Muito bom, Nazaré, foi muito legal te encontrar. Ó, a Giane está falando que lá no Ceará está precisando fechar tudo novamente. Não dá para fechar, pessoal. Não vai dar. Não vamos fechar. As pessoas vão morrer de fome, o país vai quebrar, vamos ter uma onda de violência e saques, né, se for fechar de novo, porque vai aumentar o desemprego. Nossa, vai ser uma coisa terrível, vai ser uma coisa terrível, né? Então, a gente está muito preocupado. E o povo não é consciente. Nós vivemos num país onde, olha, me desculpe, mas assim, no Brasil, parece que nós temos uma população de alienados. Alienados. Pessoas que não têm, né, a menor noção do que está acontecendo no mundo. Terrível. Terrível. A Elunai diz assim, ó, Dr. Ricardo, falei de você e do seu trabalho para um monte de gente. Muito obrigado, a gente fica feliz. E espero que a gente esteja ajudando, né? Felipe, vamos ver aqui, ó. Não vi nenhuma campanha da parte do governo para deixar de usar bebidas alcoólicas, deixar o açúcar, processados e todos os outros venenos alimentares para o combate do coronavírus. Será por quê? Felipe. Aí você pegou no calcanhar de Aquiles do governo. Será por quê? Ótima pergunta sua. Felipe, o grande problema é que, assim, eu falo que nós temos três tipos de medicina. Nós temos uma medicina que é a medicina preventiva. O que é uma medicina preventiva? É uma medicina que age com sabedoria. Porque a definição melhor do que é sabedoria, se a gente fosse observar, é claro que a própria Bíblia diz que sabedoria é o temor do Senhor, mas se a gente for observar uma pessoa sábia, ela tem atitudes, né, que evitam o aparecimento da doença. Então, sabedoria é evitar problemas, não é resolver problemas. E aí nós temos um tipo de medicina que é a medicina, né, que tem sabedoria envolvida, que é a preventiva. É preventiva. Ou seja, mudo meu estilo de vida e evito que as doenças batam à minha porta. Por exemplo, foi provado que pessoas que estão com seu nível de vitamina D normal têm um risco muito menor de ter o coronavírus. Olha só que interessante, não? Muito interessante essa observação. Então veja, não é trabalhado dessa forma na nossa saúde. Mas aí nós temos uma outra vertente da saúde, que poderíamos chamar de saúde, depois da preventiva, curativa. Ou seja, a doença bateu a porta, me encontrou com as portas abertas e entrou. Agora, temos a possibilidade de mudar o padrão de estilo de vida e resolver o problema. Grande parte das doenças que adquirimos são doenças curáveis através da mudança do estilo de vida. Por quê? Porque grande parte das doenças que nós desenvolvemos são doenças que vieram porque não fizemos o que tinha que ter sido feito. Se eu não fiz a minha parte com relação ao cuidado do meu corpo, o que vai acontecer? Desenvolvo uma doença. Se eu tiro as causas, que são a correção dos erros, né, e das rotas inadequadas que adotamos ao longo da vida, a doença deixa de existir. Porém, nós temos um terceiro tipo de medicina, Felipe, que é a medicina paliativa, que é justamente essa que é praticada hoje, não só pelo governo, como pela grande maioria dos médicos. É uma medicina onde a gente não propõe mudança, ou seja, não propomos a retirada das causas do problema, e vamos fazendo tratamento. É um tipo de medicina que é caro, porque eu não curo,
Eu trato, e tratar é oneroso, mas tratar gera impostos. Curar, não. Veja, na Bíblia tem um fato, né, relatado por duas vezes, né, que ocorreu, onde Jesus fez a multiplicação de pães. Ah, isso mesmo. Jesus multiplicou pães. No Brasil, nós temos alguns fatos que geram multiplicação de impostos. Eu vou falar isso daqui, Felipe. Você me deu margem para falar algo que faz muito tempo que eu não falo. Né? Pelo menos no ambiente online, não, mas no presencial eu falo bastante. Quando você pega um trigo ou uma farinha integral, você tem um produto. Esse um produto gera imposto sobre um produto. Quando você pega o trigo e ao invés de fazer farinha integral, que tem a parte do amido, a fibra e as vitaminas e minerais, que é a parte do germe, quando eu faço farinha branca, eu separo tudo isso. Então eu começo a ter um produto chamado farinha branca, enriquecida com ferro e ácido fólico. Tem um segundo produto, farelo de trigo. Tem um terceiro produto, germe de trigo. Agora olha só que interessante. Eu tinha um produto e a arrecadação tributária sobre um produto. Agora eu passo a ter três produtos, ou seja, a minha arrecadação tributária triplicou, multiplicação de impostos. Mas não acaba aí, porque quando eu como a farinha integral, ela tem índice glicêmico baixo, vai absorver lentamente, vai fazer com que eu não tenha picos de glicose na corrente sanguínea, vai ajudar a controlar o peso, evita o ganho de peso, melhora o trânsito intestinal. Se melhora o trânsito intestinal, melhora a nossa imunidade. Aumenta a produção de serotonina no intestino pelas células enterocromafins. Começa a ajudar as pessoas a resolverem seus problemas emocionais. Essa é a farinha de trigo integral. Mas quando eu como, por exemplo, uma farinha branca, que é um dos três produtos gerados, ou seja, uma parte da carga tributária, eu estou comendo um produto que não tem fibra. Vai me gerar uma constipação intestinal. Vai me prejudicar com relação à produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade. Vai ter um índice glicêmico elevado, absorve rapidamente para a corrente sanguínea, gera uma produção muito grande de insulina pelo pâncreas, sobrecarrega o órgão. A insulina conduz boa parte dessa glicose para o fígado, que vai virar triglicerídeo. Uma parte do triglicerídeo fica armazenado dentro do fígado e pode desencadear uma esteatose hepática. Outra parte circula na corrente sanguínea, aumenta os níveis de triglicérides na corrente sanguínea. Outra parte vai ser depositada na forma de gordura na região abdominal em volta das vísceras, aumentando o risco de um diabetes tipo 2. Uma outra parte ainda é depositada embaixo da pele, gerando essas gorduras que nós conseguimos pinçar com os dedos, que eu digo que para mulheres gera depressão. Então veja, farinha branca está gerando um monte de efeito colateral. Se eu começo, por exemplo, a ter um problema de constipação intestinal, ou se eu tenho um aumento de peso, se eu tenho um aumento de triglicerídeo, isso vai me obrigar a ir ao médico. Eu vou ao médico, pago imposto. Então veja, não é mais três impostos. Agora tem um imposto também da consulta médica. Aí o teu médico ele solicita exames bioquímicos. Aí você vai ao laboratório, faz os exames, paga imposto. Retorna ao médico para levar o resultado dos exames. Sai de lá com uma receita, vai a uma farmácia, compra um produto para poder fazer o tratamento da doença que foi gerado pelo padrão de alimentação que você tinha. Pagou imposto nessa medicação. Um remédio tem imposto. Mas a farmácia comprou esse remédio da indústria farmacêutica. Também pagou imposto. E essa indústria farmacêutica comprou a matéria-prima para fazer a medicação, muitas vezes da indústria alimentícia. Também pagou imposto. Lembra que se eu comesse farinha integral eu tinha um imposto?
Depois eu transformei em 3 produtos, imposto sobre 3 produtos, consulta médica, imposto novamente, laboratório, mais imposto, farmácia, imposto, farmácia, indústria farmacêutica, imposto, indústria farmacêutica, imposto. Conseguiram entender por que, Felipe, que não se faz campanhas para parar de usar bebidas alcoólicas, para deixar de comer açúcar e alimentos processados e outros venenos alimentares, como você coloca? Não há interesse. Não há interesse. Não gera lucro. Saúde não dá lucro. O que dá lucro é doença, Felipe. Doença traz imposto, traz dinheiro para o governo. Boa parte desse valor arrecadado não é revertido para campanhas de prevenção, que deveria ser, porque não há interesse. Curar doenças não dá imposto, não dá lucro. É isso aí, entendeu? Por isso nós estamos falando de um problema grave. Temos situações de saúde que são terríveis, mas não fazemos as devidas campanhas. Veja só, presta atenção no que eu vou falar agora. Outubro Rosa. O que você percebe que é mais falado no Outubro Rosa? É quais são as portas que você precisa fechar para não ter câncer? Ou o uso das suas mãos para fazer a palpação e descobrir se você tem câncer? A campanha do Outubro Rosa ela é muito focada na prevenção? Não, não é. A campanha do Outubro Rosa ela é muito focada em descobrir a doença no seu início, mas não em evitar a doença. Porque se fosse para evitar a doença, a campanha não começaria falando sobre o diagnóstico da doença, mas sim sobre como evitar o aparecimento da doença. O foco seria no estilo de vida, e não em fazer mamografia e fazer toque no seio para poder descobrir se tem ou não caroço. Não é uma campanha preventiva. Não é. Se a gente for observar tudo isso, a gente começa a gerar um grau de revolta muito grande. Vocês não fazem ideia de quanto que eu sou revoltado com essas situações. Só que eu tento não transparecer. Mas eu tenho, né, um grau de indignação tão grande, um nojo e um asco por essas situações que nós vivemos, que vocês não fazem ideia de que se eu não fosse controlado emocionalmente, poderia fazer, de tanto que isso me tira do sério, de tanto que isso me incomoda. Né? Falar que nós temos o Ministério da Saúde. Não, de maneira nenhuma. Se fosse o Ministério da Saúde, ele promoveria saúde e não faria campanha sobre doenças. Ele falaria sobre estilo de vida. Ele falaria sobre a importância, né, de nós fazermos atividade física, a importância do dormir cedo para a reconstrução do nosso organismo e evitar o envelhecimento precoce e o aparecimento de doenças. Ele falaria sobre a exclusão dos alimentos refinados, ultraprocessados e a inclusão de alimentos integrais. Destacaria como que os nossos avós tinham muito menos doenças vivendo na roça do que nós. Falaria sobre a necessidade do sol da manhã para produzir o hormônio da felicidade, para você não ter que usar, né, muitas vezes um antidepressivo, ou o sol do meio-dia para produzir a vitamina D, e não ficaria falando sobre o risco do câncer de pele, a necessidade do uso de protetor. Falaria como que é importante nós observarmos a água que nós bebemos, de que a água ela deve ser potável, mas devemos observar também o pH e, se possível, que não seja água que sejam transportadas em galões tomando sol, que liberam bisfenol e gera câncer. Então nós trabalharíamos numa linha muito diferente. Uma linha muito diferente. Eu vou lançar minha campanha aqui, ó, mas não para ser político e concorrer a uma vaga, sei lá, no Senado
para concorrer a uma vaga, né, como deputado. Não. Eu vou lançar aqui minha campanha para que você, né, seja o seu ministro da Saúde. É isso. É isso que precisamos. Nós temos que assumir o controle da nossa vida e não ficar esperando por autoridades. Isso é patético, o que eles têm feito. Então, Felipe, nós estamos falando aqui, ó, da parte de um governo que colocou um militar no cargo mais importante pelo período que estamos vivendo, como ministro da Saúde. E eu não tenho nada contra ele ser militar, o Pazuello. A questão é que ele entende de logística. E nesse momento a gente precisa de alguém que entenda de saúde. Essa é a prioridade. Alguém que conheça os meandros da saúde preventiva e não da saúde curativa. Se desde o início dessa pandemia o foco tivesse sido em mudança de estilo de vida e não simplesmente ficar recomendando, né, nós fazemos quarentena, nos restringirmos de estar, né, em ambientes com aglomeração de pessoas, mas não cuidar do estilo de vida no período que estivermos em casa, isso foi até um tiro no pé. Grande parte das pessoas começaram a dormir tarde e pioraram sua imunidade. Grande parte delas desenvolveram mais problemas emocionais que aumentam o nível de cortisol e refletem na imunidade. Muitas pessoas tiveram um ganho de peso expressivo e pesquisa publicada na semana passada mostra que 60,3% da população brasileira está acima do peso, o que piora a imunidade. E já sabemos que os obesos são um grupo de risco. Então não adianta simplesmente colocar as pessoas dentro de casa para evitar a transmissão do vírus, se não for conscientizado que nesse período ela deve focar em cuidar da sua saúde, para que realmente quando for ter contato com outras pessoas e de repente acabar adquirindo o vírus, ela tenha condições de realmente combater a doença de tal forma que não venha precisar do sistema de saúde. Porque o sistema de saúde recomenda que as pessoas procurem, né, um hospital quando elas estão com dificuldade para respirar. Ou seja, pessoas que já tinham condições de fragilidade chegam totalmente, né, debilitadas ao hospital. E por isso, muitas vezes, elas não conseguem, né, retornar ao seu padrão original, né, de vida e acabam sendo ceifadas as vidas por causa disso. Se a gente for observar, fizemos tudo errado. Não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Porque vivemos num mundo capitalista. E por mais que tenhamos alguns países que se digam socialistas, comunistas, eles são capitalistas. Porque hoje, quem não tiver uma voracidade grande no mercado internacional, não sobrevive como país. Não sobrevive como país. Nós precisamos das relações internacionais de comércio. Então, mesmo países que são socialistas, imperialistas, comunistas, são também capitalistas. Por quê? São os negócios que mantêm hoje a estrutura dos países. O Brasil, por exemplo, tem inúmeros negócios que são realizados com outros países que sustentam o Brasil. E aí, quando qualquer uma dessas relações comerciais é abalada, por exemplo, quando a Rússia decide não comprar mais carne bovina, porque descobre que uma parte da carne bovina produzida no Brasil é numa área de desmatamento da Amazônia ou de florestas, eles decidem não comprar, isso abala totalmente o PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil. Então, obviamente, nós dependemos das relações sociais. Somos capitalistas, isso é uma verdade. E vivemos literalmente como capitalistas, onde o dinheiro fala mais alto e a saúde é um meio para ganhar dinheiro. E um ponto final. Não quero me delongar mais com isso. Poderia estar falando sobre saúde. Estou fazendo crítica aqui. Mas é isso, Felipe. Entendeu? É isso que acontece. Essa é a realidade que a gente vive. Prevenção imunológica será sempre a melhor opção. Felipe mesmo disse. Não tenho dúvida disso. Não tenho nem um pouquinho de dúvida. Deixa eu ver. A psicóloga Leila Cavalcante diz assim, ó, indiquei o senhor para uma amiga, Nutri, que estava com sintomas de ansiedade e depressão. E ela mudou muita coisa já. Tirou o café, melhorou o sono
e está bem mais feliz. Legal, né? Isso é medicina preventiva, isso é sabedoria. Isso é sabedoria. No caso dela foi curativa porque já tinha sintomas da doença. Mas se fizermos isso, qual a chance de ter as doenças? Muito pequenas. Muito legal, Lê. Obrigado por estar compartilhando o nosso trabalho e saber que a gente tem conseguido trazer essa contribuição para a melhora da qualidade de vida, né, de várias pessoas. Isso é fantástico, né? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Ó. Quem é constipado pode comer maca? Sim, Flávia, pode. Pode sim, não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui, ó. A Lucy, a Lucy Jatke, ele quer participar, a Emília disse aqui. Não, com ela eu preciso falar ainda, eu não consegui nem dar resposta para ela de tão corrido que está aqui. Ó. É isso, Felipe, a questão da vasoconstrição está correlacionada à cafeína. A cafeína aumenta cortisol, gera vasoconstrição. Como é que eu vou dar? Ou como é que eu vou continuar consumindo chocolate por alguém que tem problema já de formação de placa de ateroma? Situação crítica, né? A Valdirene pergunta se tem como fazer, por exemplo, uma correção de ferritina sublingual. Tem. Só que aí tem que ser mandado manipular. Eu, pelo menos, desconheço um produto que seja para repor ferro, que seja sublingual. Mas mandando manipular, você vai mandar manipular Orotabs, né? E aí, nesse caso, os comprimidos aí são comprimidos que dissolvem na boca. Aí você vai poder fazer uso deles, né? A Elunai disse que fez uma adaptação na receita do pão proteico, tirou o amendoim e acrescentei passas e castanha do Pará. Ficou muito bom. Fiz a granola também, ficou tudo uma delícia. Então veja, Elunai, quando você retira o amendoim, você pode fazer todas as alterações que vocês quiserem. Só que aí você só tem que lembrar o seguinte: o amendoim ele tinha gordura, mas ele tinha uma concentração proteica bem elevada. A castanha do Pará, ela tem gordura, mas uma concentração proteica menor. Então agora a gente não vai poder dizer que esse pão é um pão proteico, né? Um pão que tem uma quantidade de proteína que entraria na hora da composição de um cardápio como uma fonte de proteína. Mas com certeza gostoso ele deve ter ficado. Então a gente pode sim fazer a, as nossas alterações, né, com relação à mudança da receita, mas lembrando que às vezes a gente também perde o propósito inicial da receita, que no caso era fazer, né, uma com a fonte maior de proteína nesse pão. É somente a alfarroba que não tem estimulante. É isso aí, Felipe. Muito bom. Só alfarroba. E ovo, doutor? É para quem tem colesterol alto. Só controlável com simvastatina. Bom, nem para quem tem colesterol normal eu recomendaria o ovo, quanto mais para quem está com colesterol elevado. Apesar de que muita gente diz que o colesterol do ovo não aumenta o colesterol sanguíneo. É verdade, parece que realmente não. Parece que o colesterol presente no ovo, ele não aumenta o colesterol. Então por que você está dizendo que não deve consumir? Porque o que aumenta o colesterol não é o consumo do colesterol, mas sim o consumo da gordura saturada presente no ovo, que serve como matéria-prima para o corpo produzir o colesterol LDL. Então, se eu estou ingerindo fontes de gordura saturadas e fazendo uso da simvastatina, né, não tem muita lógica, porque a estatina, no caso, que poderia ser simvastatina ou rosuvastatina ou qualquer outra estatina, né, ela tem o papel de retirar o colesterol LDL da corrente sanguínea, porém ela joga isso para dentro do fígado. Agora, veja se tem lógica continuar ingerindo a matéria-prima que o corpo usa para produzir o colesterol e depois combater esse colesterol que fica elevado fazendo uso de uma estatina. Não seria mais lúcido e prudente fazermos o controle do colesterol que circula na corrente sanguínea, diminuindo o consumo de gordura saturada, ao invés de gerar o problema e depois tomar a medicação? Voltando de novo aí na questão da multiplicação dos impostos, né? É isso aí.
Deixa eu ver aqui o que mais. A Cláudia está falando que a amiga dela vai surtar quando não souber que não deve consumir o chocolate com os problemas cardíacos que ela já tem. Né? Complicado. Deixa eu ver aqui o que mais que nós temos. Na verdade, acho que já está na hora de encerrar, né? Já deu 1 hora e 1 minuto. Vamos pegar mais uma última pergunta aqui, ó. A Gleide diz assim, ó: Bom dia, cheguei da minha caminhada e gostaria de saber do Senhor. Uma pessoa, quando faz retirada do estômago, ela pode comer marisco? Estou perguntando porque foi recomendação da médica. Acho um absurdo. Pois é. Marisco eu não indicaria nem para quem tem estômago, né? Quanto mais para quem não tem. Quando a gente faz, por exemplo, o uso dos gêneros alimentícios, né, que vêm do mar, precisamos lembrar algumas questões. Alguns desses gêneros alimentícios vêm com uma alta concentração de metais pesados e toxinas e isso e aquilo. Então isso não é uma coisa interessante. Porém, uma coisa que a gente tem que perceber é como que esses produtos marinhos são perecíveis, né? Até mesmo o peixe, né, de água doce, mas vamos pegar aqui no caso os de água do mar, né? Então esses produtos marinhos, eles são muito perecíveis. Eles estragam muito rapidamente. Por quê? Por alguns motivos. O primeiro, pela quantidade de água que eles têm. Quanto maior for a concentração de água num produto, menor vai ser o tempo de conservação desse produto. Ele se estraga mais rápido. Mas eu preciso lembrar também uma coisa importante, que determinados, né, produtos marinhos, eles entram numa classificação de filtros, digamos assim, do mar, né, da água do mar. São eles que fazem o processo de filtragem da água do mar, fazendo com que a água do mar, ao passar por dentro dele, seja retirado muito das toxinas. Então, já não acho isso algo interessante. Fazer o consumo, por exemplo, de camarão, fazer o consumo de mariscos, porque muitas toxinas do mar estão retidas nesses alimentos. Mas tem aí uma terceira condição importante. Quando você olha para uma curva de contaminação microbiológica, você tem uma primeira fase chamada de fase lag. Essa fase lag é a fase onde as bactérias que chegaram, elas começam a chegar e vão começando a criar a sua primeira colônia. Depois vem a fase do crescimento, vem a estabilidade e a morte. Quando a gente pega produtos marinhos, eles não têm fase lag, não tem a fase da contaminação. Por quê? Porque eles já vêm contaminados. E aí tem um detalhe importante. O nosso estômago, além de ser um reservatório e iniciar o processo da digestão da proteína, precisamos lembrar que é um ambiente ácido. Por ser um ambiente ácido, quer dizer que muitas das bactérias, né, muitos de repente dos vírus, ou até mesmo fungos que venham através do alimento, ao cair no estômago e ter o contato com ácido clorídrico com pH próximo de 1,5, eles morrem. Eles morrem. Então o estômago ele também tem um papel importante, né, para matar invasores que vêm junto com o alimento. Agora, se eu estou dizendo que marisco e peixes marinhos como um todo já vêm com uma carga microbiológica elevada, não recomendaria, obviamente, para uma pessoa que não tem o estômago, porque não teria o ácido. Sem o ácido, eu não vou estar matando essas bactérias, vírus, fungos, esses agentes microbiológicos. E eu favoreço, então, que um deles possa conseguir atravessar a barreira intestinal e cair na corrente sanguínea. E aí lascou-se. Por quê? Porque estamos falando de bactéria no sangue, estamos falando de uma septicemia. Olha o problema. Como eu já sei que esses alimentos, além de ter um grau elevado de toxina, porque são filtros marinhos, e ainda por ter uma alta contaminação microbiológica, eu não ter o estômago para poder fazer o controle dessa carga microbiológica, porque não tem um ácido ali, esse ambiente de pH baixíssimo, não recomendaria de maneira nenhuma. Não recomendaria. Eu acho que é uma questão de lógica e é uma questão de prudência. É uma questão de prudência.
Esse tipo de recomendações são essas recomendações malucas que muitas vezes a gente escuta. Desculpe, né? Mas no meu ponto de vista, o profissional está super equivocado de fazer um uso, né, de recomendar, né, na verdade, o uso de mariscos para alguém que não tem estômago. Cabe a nós ter juízo, já que os profissionais não estão tendo. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui o nosso primeiro Today da semana. Eu agradeço muito a participação de vocês. Foi uma pena não conseguir falar com a Ana, mas, né, tivemos a oportunidade de conversar sobre vários assuntos. Espero que eu tenha trazido uma contribuição importante para você hoje, né? A Nanda, na verdade, né? Não deu para falar com ela. Espero que eu tenha trazido uma contribuição para você nesta manhã de segunda-feira, semana apenas começando. Só um recado. Hoje tem o sorteio, né, do desafio Transformação Vital. Se você quer concorrer a uma dessas vagas, você precisa entrar dentro dos grupos VIPs que nós temos, que é um canal de comunicação, né, com as pessoas. Então, convido você a fazer parte dos nossos grupos VIPs. Lá você vai receber, né, um link onde você vai ter acesso para poder fazer a sua inscrição e concorrer a uma dessas vagas. Dessa vez, nós vamos estar hoje na parte da tarde aqui, né, a partir das 5 horas, então 5 horas encerra as inscrições, porque aí eu tenho que fazer a separação, né, dessas fichas, porque aí nós vamos fazer o sorteio e vai ser uma vaga por estado. Então é preciso fazer essa separação prévia. Então, 5 horas da tarde, nós vamos estar encerrando essas inscrições. Se você quer garantir aí a sua vaguinha, né, entra no grupo VIP, preenche o cadastro e aí sim pode ser que você seja o contemplado ou a contemplada para poder participar. Para entrar no grupo, é só você clicar num link que tem na descrição aí do Instagram. Você vai clicar nesse link, vai entrar dentro de um dos grupos VIPs e lá dentro você vai ter acesso, né, a esse link para poder fazer o seu cadastro, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Desejo uma ótima semana para cada um. Nos vemos hoje no Saúde em Pauta com o sorteio do Desafio da Transformação Vital. Um grande abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nos vemos mais tarde. Até mais. Nossa. Tchau, tchau.